Em Brasília, 19h09. Em Assis também, 19h09. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje, segunda-feira, uma nova semana começando, segunda-feira, dia 18 de março de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 78 dias do ano de 2024. Faltando
288 dias para 2025, para a posse dos novos prefeitos e novos vereadores, que serão eleitos daqui 203 dias. Daqui exatamente 203 dias, 6 de outubro de 2024, teremos as eleições para prefeitos e vereadores em todos os municípios brasileiros. Os que têm menos de 200 mil eleitores, daqui 203 dias, a essa hora, já saberão quem serão os governantes e os parlamentares. 1 hora depois da eleição, 2 horas, com urnas eletrônicas, a maioria das cidades já sabe quem será o prefeito e quem serão os vereadores. Daqui 203 dias. E a movimentação continua. Muita coisa pode ser fake news, pode ser provocação, mas o fato é que, aos poucos, o cenário político em Assis vai começando a movimentar o tabuleiro eleitoral. Dá uma olhada nesse retrato. Você que está com o celular, você que está no notebook, dá uma olhada nessa fotografia. Vocês se lembram o que a gente comentou e muito aqui na quinta-feira? Se lembram? Do vice-prefeito Aref Sabé estar sendo assediado por partidos da oposição, já que o prefeito decidiu que a secretária da Saúde será sua candidata a prefeito e o seu genro, secretário de Obras, será o candidato a vice-prefeito. E o Aref Sabé, atual vice-prefeito, que tem um prestígio junto a várias camadas sociais, está na pista. Foi o termo que eu usei na quinta-feira. Está na pista significa que está livre para se aproximar de outras legendas. E essa fotografia aí mostra a professora doutora Thelma Espera, como ela gosta de ser chamada agora, né? Em razão do grau de parentesco com o ex-prefeito Ezio Espera, e a vereadora Vanessa Eugênio. A Thelma é presidente do PL. A Vanessa deixou o Republicanos e agora já se filiou no PL também. E as duas potenciais pré-candidatas a prefeito, com uma fotografia junto com o vice-prefeito Aref Sabé. Seria proposital essa fotografia? Seria proposital essa imagem? Pelo sorriso de todos? Acho que sim, né? Vamos ver o barulho que vai dar esse retrato, devem ter pensado. E, de fato, deixa alguns com uma pulga atrás da orelha, porque o seu Aref solto na pista, bem conversado, ele pode ir para a oposição. E é tudo que o prefeito não gostaria de ter agora, é dividir o seu grupo, que já não é dos grandes. Porque se fosse grande, por exemplo, ele teria a maioria na Câmara Municipal, e não tem. Se fosse grande, ele teria vários partidos para abrigar os seus correligionários, e não tem. A situação começa a ficar bastante interessante e equilibrada em Assis. O problema é saber quem é que está blefando. Quem é que vai ser candidato, quem é que vai ser candidata, quem é que só está colocando o nome como balão de ensaio, para medir o termômetro eleitoral, né? Eu tenho uma informação de que hoje deve ser concluída uma pesquisa
que foi feita, em que aparecem tanto os nomes da Thelma, da Vanessa Eugênio e do seu Arep Saber. Todos esses nomes aparecem em uma pesquisa. Pesquisa que, na verdade, é uma sondagem de intenção de votos. E a maioria vai optando quando tem aquela pergunta com resposta espontânea, ou seja, quando aparece um disco lá com os nomes. E aí as pessoas falam, eu vou nesse, eu vou nessa. Essa é, me parece, nesse momento, a sondagem de intenção de votos mais clara. Obviamente que é uma imagem do momento. Muita coisa vai acontecer. Por exemplo, a Thelma e a Vanessa não podem ser candidatas a prefeita porque as duas estão no PL. Eu, se tivesse fichas, apostaria que a Thelma é a candidata. Mas há quem garanta que a Vanessa será candidata. A surpresa, o mistério, a dúvida, que faz com que tenha todo esse glamour as eleições municipais. Então, a oposição ainda está se embaralhando, não sabe quem é que vai ser candidato, mas devem haver aí 3, 4 candidatos da oposição. Eu apostaria que a Thelma é candidata do PL, eu apostaria que o Fernando Quinteiro, delegado, é o candidato do PSD, eu apostaria ainda que o Fernando Sirkia não deixará diminuir o seu ímpeto em querer ser candidato a prefeito, ou seja, ele deve ser candidato a prefeito. A Cristiane e o Fábio Nossac, isso o martelo já está batido, e resta saber se teremos mais alguma novidade. Além do Alexandre Cachorrão, que está ciscando para lá, ciscando para cá. Não sei se ele já encontrou ainda um território para ele se abrigar. Fala-se que ele estaria indo para o Avante. É um partido pequeno, mas é um partido, o que dará a condição de ser candidato a prefeito. E que ele estaria regimentando pessoas para serem candidatas a vereador. Vamos aguardar. Então, me parece que não deve mudar muito o cenário disso. A Cristiane Bulcinatti, candidata do prefeito, a Thelma, candidata do PL, deve ter aí o apoio do ex-presidente Bolsonaro, do deputado federal Capitão Augusto, da deputada estadual Dani Alonso, o Fernando Quinteiro, do PSD, que viria aí com o apoio do Gilberto Kassab, que é o homem de confiança do governador Tarcísio, que não deve meter a sua mão nessa cumbuca aqui em Assis, o Alexandre Cachorrão, que transita em vários partidos e é um dos mais conhecidos entre os atuais candidatos, e o vereador Fernando Sirkia, que deve ter aí o apoio da esquerda em Assis. Então, não deve fugir muito desse cenário. Aos poucos, as peças vão se encaixando, o tabuleiro vai sendo montado e a população vai fazendo as suas apostas. Muito bem. Falei sobre o cenário político, pelo menos é o que claramente está posto, mas a maior preocupação neste final de semana não é a eleição e nesse começo de semana. A maior preocupação em Assis, quem diria, é a falta d'água. Quem diria que Assis, em pleno século XXI, com tantos investimentos feitos, com tanto recurso, com contrato renovado com a prefeitura, fosse viver uma crise hídrica. É inacreditável
que os amigos e amigas, moradores e moradoras da Vila Operária, estejam sem água desde a sexta-feira. A pressão ainda está fraquinha, a água não consegue chegar na caixa d'água, tem muita gente com a caixa d'água vazia, não tem como lavar louça, não tem como tomar banho. E, contraditoriamente, a gente percebe em alguns bairros as pessoas lavando calçada com mangueira. Numa evidência discrepância. Falta água para tomar banho, falta água para beber, falta água para lavar louça em alguns bairros, enquanto outros bairros as pessoas desperdiçando água, lavando calçada, lavando carro com mangueira. Mesmo com a chuva que nós tivemos. Ontem tivemos uma chuva forte, torrencial, em Assis. Eu não vi essa chuva, quando eu cheguei já estava acabando. Fomos para Penápolis ontem assistir e torcer pelo Vossen. Quando chegamos a Assis, praticamente a chuva já estava acabando, ou bem mais fraca. Não tive, então, presente no momento de maior intensidade da chuva. Mas choveu bastante, torrencialmente. E, aliás, eu vi um vídeo do prefeito que eu já admito, e o Robson sabe muito bem disso, porque isso é público, a minha ignorância em vários assuntos. Mas me permitam, com a minha ignorância, achar que tem alguma coisa errada no vídeo que eu assisti do prefeito falando sobre a água que transbordou ali no Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro. Deixa eu ver se eu tenho o vídeo aqui. Deixa eu ver se é esse. Não é esse, mas eu vou deixar aí. Dá pra surfar, mano. Sabem onde é isso? Não sabem? Não reconheceram o lugar? Isso é a rua André Perini com a General Osório. Exatamente onde começa o outro parque ecológico. O Parque Ecológico João Domingos Coelho, o Parque do Buracão. Esse problema, nesse lugar, que a água invade hoje um bar e um salão de barbearia que tem na esquina do outro lado da rua, esse problema deve existir desde o dia que foi inaugurado o Parque Buracão. Então faz muito tempo, muito tempo. E não tem prefeito para resolver esse problema. Não tem prefeito para resolver esse problema. Toda chuva um pouco mais forte, acontece isso. A água entra nos estabelecimentos comerciais, nas casas que tem nas imediações, e não apareceu ainda um prefeito ou um engenheiro de secretário de obras para resolver esse problema. Daqui a pouco abre uma cratera no asfalto, é aquela buraqueira danada, o asfalto se solta e vai lá a prefeitura, faz aquele serviço que é paliativo. Tira o asfalto, coloca outro asfalto, vem outra chuva e entra água novamente em todos os lugares. E uma nova cratera se abre e um novo asfalto é colocado e ninguém toma providência. Será que não vai aparecer um iluminado
um engenheiro, para pensar numa tubulação maior dessa água que passaria por baixo da rua André Perini e desembocaria no Parque Buracão? Não vai aparecer nenhum engenheiro, nenhum técnico, nenhum secretário de obras capacitado, competente para resolver esse problema? Toda chuva, todo ano é a mesma coisa. E ninguém toma providência. É só medida paliativa. Vai lá, arranca o asfalto, coloca outro asfalto, pinta, chega outra chuva, o problema volta a acontecer. Mas não é esse o problema mais. Tem outro lugar também, que está aqui, ó. Aí é mais fácil identificar, né? Consegue identificar? Prefeitura Municipal de Assis. Rua Smith Vasconcelos, atrás da Prefeitura Municipal. Toda chuva é a mesma coisa. Quando é chuva no meio de semana, é um tal de rodar carro ali na rua Regente Feijó, porque tem mais carro estacionado, o carro está no paço municipal. Isso porque já fizeram obras do parque ali muito tempo atrás. Isso porque já foram investidos milhões de reais em tubulação para eliminar esse problema, que continua. Está aí o exemplo. Mas eu quero achar um outro. Eu estou procurando aqui, espero que eu tenha encontrado. Tomara que seja essa aqui. Não é. Eu precisava achar essa imagem. Não é essa aqui, não. Essa aqui eu já comentei, que é o Aref Sapé junto com a Vanessa e a Thelma. Mas a imagem que eu queria mostrar e não vou conseguir, não sei por que não está aqui, mas é do prefeito falando sobre o Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, que agora ele quer mudar o nome, já mudou o nome de Centro Social Urbano para Ecolago, mudou o nome do Ecoparque, mudou o nome do Horto Florestal para Ecolago, tudo ele quer mudar o nome, para não ficar a marca de quem fez, né? Então é como se você tivesse um filho, o filho com o nome tal, aí depois de muito tempo aparece lá um padrasto ou uma madrasta e quer trocar o nome do filho, para ele perder a origem do pai ou da mãe, como se isso fosse possível. E coloca lá um apelido. É mais ou menos isso que o prefeito quer fazer com as obras aqui em Assis. Tem o Horto Florestal, que não foi ele que fez. Aquilo é uma obra da natureza, mas que muitos prefeitos tiveram a ideia de transformar numa área de lazer. Ele muda o nome para Ecolago. Tem o Centro Social Urbano, que foi feito lá, se não me engano, pelo ex-prefeito Reinaldo Silva. Centro Social Urbano Fernando Luiz Peterson. Ele quer mudar para Ecoparque. Não fala o nome mais do Fernando Luiz Peterson. Não fala o nome mais de Centro Social Urbano. E agora o Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, Chiquito Antunes, inaugurado pelo ex-prefeito Romeu Bolfarini, ele quer mudar o nome para Parque das Águas. Colocou lá um outdoor de 5 metros por 3 para a população não chamar mais o Parque Ecológico de Francisco Antunes, o Chiquito Antunes, e chamar de Parque das Águas. Fez lá um pesqueiro que caiu no agrado popular, a gente precisa dizer isso, caiu no agrado popular. Qualquer hora que você passa, em qualquer dia, tem gente lá com uma varinha na mão, batendo uma varinha para pescar. Uns por lazer, outros por necessidade, levam peixe para casa para comer, outros por outro tipo de necessidade, pegam o peixe e vendem. Mas eu assisti um vídeo que eu assisti aquilo, eu falei, não é possível. Eu sou ignorante, admito, não entendo absolutamente nada. Mas o prefeito fala que está tudo de acordo com o programado, com o planejado.
Mas as águas invadiram a rua, saíram da represa. Como que está dentro do programado? Como é que está dentro do planejado? Tem alguma coisa errada? Como é que você tem uma represa que dá uma chuva e a água escorre tudo lá para o meio da rua? Deve ter ido peixe junto, se é que ainda tem peixe. Pela quantidade de pessoas que estão pescando lá, já deve ter acabado os peixes, eu imagino. Vão soltar mais esse final de semana. Mas como é que isso está programado, está planejado? Toda aquela água escorrendo, saindo da represa? Eu estou admitindo aqui mais uma vez publicamente que eu sou ignorante e quero entender. Mas isso não me parece ser normal. Não me parece ser normal. E com uma chuva torrencial dessa, com a água literalmente se perdendo, ali no Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, Chiquito Antunes, e um monte de bairros sem água. Não é muita contradição? Como é que pode, sobrando água no lugar e faltando água na torneira das pessoas? Eu falei agora há pouco com um amigo que trabalha na Sabesp, porque a Sabesp oficialmente não fala nada, não responde nada. Responde não respondendo, como a maioria dos políticos. Não respondeu absolutamente nada. Todas as perguntas que foram encaminhadas, a resposta é a mesma. Estamos com problema de manutenção, logo vai ser regularizado. Então você tem que conversar com um funcionário que você conhece, que trabalha, que é peão mesmo, que está lá na obra. Eu falei agora há pouco com um amigo que é peão, trabalha lá. Ele falou: português, nós estamos tentando resolver o último problema, o último bairro que ainda está sem água, segundo ele, é a Vila Operária e a Vila Souza. É a Vila Operária e a Vila Souza que ainda estão sem água. Segundo eles, os trabalhadores que eu conversei agora, o Parque Universitário foi regularizado o abastecimento de água, agora à tarde, mas a Vila Operária e a Vila Souza ainda estão sofrendo, não tem água, a pressão é pequena, a água não chega na caixa d'água, tem muita gente sem lavar louça, tem muita gente sem lavar roupa. Desde sexta-feira. Desde sexta-feira. Agora, se a gente for verificar, o que nós estamos observando, essa é uma opinião pessoal, e eu respondo por ela. O que eu estou percebendo é que está em processo de sucateamento a Sabesp. Mas como assim sucateamento, português? Pode até ter mais equipamento, pode até ter equipamento moderno, mas como é que uma empresa que tinha aproximadamente 100 trabalhadores, hoje tem 20 na rua, vai prestar o mesmo serviço? Não vai. Claro que não vai. É a mesma coisa a empresa de eletricidade Vale do Paranapanema, que hoje é Energisa. Antigamente a EVP, o Grupo Rede, tinha aqui centenas de trabalhadores. Hoje a Energisa só tem cobrador. Quem tira a tarifa deixa na caixinha de correio. Tem mais cobrador do que gente que trabalha no trecho. Então, quando tem um BO para resolver, é meia dúzia de funcionários. E a Sabesp também está desse jeito. Gostem ou não, tem gente que fala: por que você está metendo pau? Não estou metendo pau, estou dizendo que a realidade é essa. A Sabesp, que já teve perto de 100 trabalhadores, hoje tem meia dúzia de trabalhador na rua. E tem vários terceirizados. E a gente sabe que o terceirizado não presta o mesmo serviço que o funcionário da empresa direta. É inacreditável que nós estejamos em pleno século XXI, um dia depois de sobrar água. Vocês viram a imagem? Sobrar água de tanta chuva que teve. Tem lugar faltando água. Desde sexta-feira. As nossas amigas donas de casa da Vila Operária estão desde sexta-feira sem água. Sexta-feira à noite faltou energia. Mas
À medida em que o tempo vai passando, eu imaginava que esses problemas seriam eliminados. E eles estão voltando. Falta d'água, falta de luz. Há quanto tempo a cidade não ficava tanto tempo sem água como está agora? E é uma falta de respeito à direção da Sabesp não informar a população o que aconteceu, o que está acontecendo e quando será resolvido o problema. É uma falta de respeito para o consumidor que paga a sua tarifa mensalmente. É uma falta de respeito. Quando a Sabesp quer fazer alguma divulgação, vai plantar árvore, vai fazer uma campanha, semana interna de prevenção de acidente de trabalho, etc. e tal, chama a imprensa. E a gente vai lá. Agora, quando a gente precisa informar a população por que está faltando água, a direção da empresa some. A gerência da empresa some. Não quer falar nada. E o povo fica sem água e sem informação, sem saber quando vai voltar a água. Então, eu vou repetir aqui, eu conversei agora há pouco com trabalhadores, com peões que trabalham lá na obra. Eles falaram, português, a gente está querendo restabelecer o abastecimento de água ainda agora à noite na Vila Operária. Segundo eles, os demais bairros já estão sendo regularizados, o abastecimento. Então, minha amiga, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil, em pleno século XXI, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ficar com 3 dias sem água, por horas sem energia, como aconteceu na última sexta-feira. E ninguém dá explicação. Esse é o problema mais grave também. Além da falta do produto da água, da energia elétrica, quem deveria responder não responde. A população fica sem água, a população fica sem energia e fica sem informação. Querem um outro exemplo? Eu passei lá no Nova Assis dias atrás, o morador falou, português, eu preciso que você me ajude. Falei, mas o que eu posso ajudar? Ele falou, dá uma olhada. Eu falei, grave esse vídeo aí que eu vou mostrar para os nossos amigos ouvintes. E você vai se assustar com o que vai assistir agora. Isso é lá no Nova Assis. Dá uma olhada só. Tudo bom? Meu nome é Carlos, eu sou morador aqui da Nova Assis, aqui na Rua Enfermeira Deolinda Entringer Silva, com a Enio Marquezine. E olha a situação que encontra esse poste aqui. Olha o que ele já está fazendo com o muro do vizinho da frente. Tem muitas rachaduras aqui. Tá vendo aqui, ó, os buracos, ó. Ele já cedeu muito da calçada. Vendo aqui? Cedeu muito já da calçada, baixou bastante o nível da calçada. Está interferindo para dentro da minha casa. Olha o grau que esse poste já está para frente. E aí já mandei diversos e-mails, para ser mais exato, 7 e-mails para a Energisa. Já veio 3 equipes aqui e até agora nada. Me ajuda, português, por favor, cobrar esse pessoal daí, porque vai acabar caindo muro. Minha calçada aqui já está toda destruída e eu vou perder a vaga da garagem. Esse meu portão aqui já não abre mais, ó, por causa disso. Beleza? Me ajuda aí, português, por favor. Obrigado. Vocês ouviram? Quantos e-mails ele já mandou para a Energisa? 7. Vocês viram o jeito que está o poste? Inclinado. Parece a Torre de Pisa. E se esse poste cair? A responsabilidade é de quem? O morador está alertando. Já faz tempo. Já mandou 7 e-mails. Já foram lá 3 equipes. E nenhuma providência foi tomada. Nenhuma providência foi tomada. Isso não é uma falta de respeito? Além de uma falta de responsabilidade. Além de uma falta de responsabilidade.
Se isso cair, se esse poste cair, de quem será a responsabilidade? Danos materiais. E se Deus livre, caia ou venha a cair esse poste sobre um carro trafegando por ali, uma motocicleta, uma bicicleta, uma pessoa caminhando na calçada, não era para já ter resolvido esse problema? Enfim, a gente está sem nenhum tipo de resposta por parte das nossas autoridades. Não temos. Estamos desprovidos de informações e de atendimento de solicitações. Por falar em falta d'água, eu estou recebendo aqui uma imagem, eu não vou conseguir colocar agora. Faltando água na Vila Operária, muitas donas de casa sem água para lavar louça, lavar roupa, e funcionários lá do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, que nem inaugurado foi, lavando a rua com uma mangueira, jogando água fora. Num bairro, bem pertinho dali, falta água na torneira. E ali na Vila Xavier, lavando a rua com mangueira d'água. É o desperdício de um lado e a falta de água no outro. A poucos metros de distância, na Vila Operária, na Vila Xavier, tem a linha férrea que divide, vamos colocar aí 300, 400 metros de distância, num lugar faltando água e no outro desperdício. De um serviço público, É incrível, né? É incrível. O Paulo Almeida está lembrando aqui, o problema de Assis é que a Sabesp, há mais de 20 anos, não tem feito nenhum investimento na cidade e depois que renovou, foi aí que descambou tudo. Nem em sonho a Sabesp vai investir nas cidades onde possui contrato. Resumindo, a população é quem vai pagar caro pelas escolhas feitas nas eleições. Meu amigo Guga está dizendo aqui, com a chuva de ontem, eu acho que muitos peixes foram parar lá no Centro Social Urbano. Peixes do Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro, ou, como quer o prefeito, Parque das Águas. Boa noite a todos. Segundo o Patati e Patatá, anunciou hoje, no dia 23, quando é 23, sábado, dia 23 de março, às 4 da tarde, o prefeito vai soltar 2.000 quilos de peixes ali no Parque Ecológico Francisco Antunes Ribeiro Chiquito Antunes. A Ercília quer saber de onde, em tanto dinheiro para comprar peixe, estava no orçamento isso? Eu vi uma reunião do prefeito com empresários na prefeitura, dizendo que ia pedir para os empresários ajudar a comprar o peixe para soltar lá. Não sei quem ajudou, não sei quanto de dinheiro foi arrecadado, eu sei que essa informação foi dada. O Vitor Basílio está dizendo o seguinte, português, você viu o responsável pelo cemitério dizendo que câmera de segurança não inibe a ação dos criminosos que furtam as placas de lá. Tudo bem, não inibem, mas certamente ajuda a identificar os autores dos furtos. Difícil entender a lógica dos membros dessa atual administração. Comentário. Fernando Pires, o Carcule, está aqui na audiência, minha amiga Teófila também, meu amigo Robson Rodrigues Arantes, a Maria Cristina Rodrigues Arantes, o César e a Flávia estão também ligadinhos, a Ivaldite também, a Angélica também, a todos ligadinhos no Português Livre para falar. Faltando 15 minutinhos para as 8 da noite. 15 minutinhos para as 8 da noite. E agora há pouco, na verdade, há umas 2, 3 horas, eu recebi uma triste notícia.
nosso companheiro de programa, Paulo César Tito, o Paulo Cuca, perdeu a sua mãe hoje, 91 anos de idade, a dona Antônia Tito, conhecida como Dona Nenê, pessoa bastante conhecida ali no Morro, na Vila São João, na Vila São Jorge. Ela ontem teve um infarto, foi levada para a UPA e hoje voltou a ter um outro infarto e não resistiu. 91 anos de idade, o Paulo Cuca então perde a sua mãe, a dona Antônia Tito, conhecida como Dona Nenê. A despedida da dona Nenê será amanhã cedo, o velório amanhã cedinho, no próprio cemitério municipal. E ainda amanhã, pela manhã, deve acontecer o sepultamento. O Paulo está aguardando os demais filhos chegarem. Há filhos que residem em Londrina, outras cidades. Assim que todos chegarem, se despedirem, ele fará o sepultamento da sua mãe. Então, sentimentos ao Paulo, a todos da família, pelo falecimento da dona Nenê, que estava sofrendo bastante, diga-se de passagem. Ela, há um tempo, já sofria de Alzheimer, e é o tipo de doença que não apenas a pessoa que tem a doença, mas também toda a família sofre bastante. E agora a dona Nenê, então, descansou aos 91 anos de idade. Sentimentos ao Paulo, aos demais amigos, familiares da dona Nenê. Muito bem, faltando 12 minutinhos para as 8 da noite. Nem tudo é tristeza, nem tudo é preocupação, nem tudo é problema. Também temos momentos de alegria. Ontem nós fomos para Penápolis e acompanhamos a delegação, a caravana da torcida Sangue Mariano. Aproximadamente 50 torcedores foram para Penápolis apoiar o time do Vossen, que voltou para casa com mais um empate. O time não perde fora. Parece inacreditável, mas o time tem um desempenho melhor fora, em termos de resultado, do que dentro de casa. As duas derrotas que o time sofreu no Campeonato Paulista foram em casa. Para o Taquaritinga, na estreia, 2-1, e para a Francana, também 2-1 no estádio Tonicão. Fora de casa, foram 6 jogos, 4 empates e 2 vitórias. O time ainda não perdeu. E tem um desafio difícil. Nessa quarta-feira, o time joga em Barretos. Barretos que está brigando pela liderança do campeonato. Parada dura para o Vossen quarta-feira em Barretos. Mas ontem, depois do jogo, foi uma festa danada para a torcida do Vossen, que foi até Penápolis. Aliás, a gente vê cada... Eu nunca tinha visto isso. Juro que eu nunca tinha visto o que eu vi lá. A Polícia Militar de Penápolis colocou uma série de restrições para a torcida Sangue Mariano e para Penápolis. Não pôde levar faixa, não pôde levar bandeira e não pôde levar instrumento também. Quem está indo no Tonicão está vendo a festa que a torcida Sangue Mariano faz, com um monte de música, sempre puxadas pelos instrumentos, pela bateria, surdo, caixa de repique, etc. e tal. Muito bem. Mas a polícia proibiu a Sangue Mariano de levar faixa, levar bandeira e levar os instrumentos. Mas isso não inibiu a torcida de cantar. E é o que eu nunca vi. Eu assisti e presenciei ontem. A torcida do Vossen cantava música de apoio ao Vossen e a bateria da torcida do Penapolense acompanhava. No mesmo ritmo. Parecia jogada ensaiada. A torcida do Vossen cantava aqui, eles tocavam lá. Exatamente no mesmo compasso, na mesma batida. No final, ironicamente, a torcida do Vossen ainda até puxou um coro, né? Muito obrigado, agradecendo a bateria da torcida do Penapolense, que ajudou e estimulou a torcida do Vossen a cantar os hinos de apoio ao Esquadrão da Fé, que ontem, então,
saiu de campo com um empate, 0-0, mais um ponto conquistado, e o Vossen caminhando para a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4. E ao final do jogo, eu fui para o Alambrado para ouvir o Lucas Alves, para ouvir também o técnico Viola. Vamos reproduzir essa imagem e esse áudio? Ao vivo aqui, ao vivo direto do estádio Tenente Carriço, 0-0 Vossen e Penapolense. Lucas Alves, mais uma vez, sem a meta vazada, e o Vossen rumo à classificação. É isso, Lucas? Isso aí, graças a Deus, mais um jogo importante, um jogo grande, contra um time de expressão. Conseguimos impor nosso jogo e somamos mais um ponto para chegar na nossa classificação. Valeu, Lucas. O Viola falando aqui ao vivo pra gente, o Viola, técnico do Vossen. Viola, ao vivo aqui, que maravilha, hein, Viola? Maravilha, mais um ponto conquistado aqui, e o Vossen rumo à classificação, é isso, Viola? Sem dúvida, é um jogo difícil, né, aqui em Penápolis. Acho que primeiro parabenizar vocês que pegaram esse domingão num sol. A gente sabe que aconteceu algumas coisas aí de proibir batuque, faixa, essas coisas, mas isso é importante, é apoiar. É o que a gente pede quando a gente joga em casa também, a gente apoiar. Se no fim do jogo as coisas não derem certo, vocês têm todo o direito de cobrar. Conquistado. Acho que mais 2 pontos aí, nós estamos nas quartas de finais, temos 3 jogos ainda, descansar e ir para Barretos lá para tentar fazer um grande jogo também. Bom, classificação perto, né? Um abraço. Abraço. Tá, Viola, o técnico do Vossen falando aqui. Portanto, final de jogo aqui no estádio Tenente Carriço. Vossen 0, Penapolense 0. O Vossen conquista mais um ponto e fica muito perto da segunda fase. A aposta que eu fiz que o Vossen não, já ganhei. Agora o Vossen está classificado já. Parabéns, Guga. Tem que pagar um fardinho de azulzinho pro português da aposta, hein? Um abraço, Guga, um abraço, Vossen. Agora partiu Assis. 186 quilômetros, a torcida Sangue Mariano e o Vossen apoiando o Vossen, mais um ponto e rumo à classificação. Esse é o primeiro passo, depois rumo ao acesso. Um abraço, torcedor mariano, um abraço a Assis. Olha lá todo mundo aqui. Vamos todos, Vossen! Valeu, Vossen, empate 0-0 aqui em Penápolis, no estádio Tenente Carriço. Vossen 0, Penapolense 0. O Vossen chega a 20 pontos e muito próximo já da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A4. Um abraço direto de Penápolis, Reinaldo Nunes, o português. E amanhã às 7 horas da manhã, tá na hora do livro. Aê, muito bem, tá aí. É momento de alegria, né? A gente voltou muito feliz, todo torcedor do... Claro que poderia ter vencido, inclusive, o jogo, mas parabéns ao Vossen, mais um ponto conquistado e vai rumo à classificação. O time do Vossen agora joga em Barretos, quarta-feira, às 8 da noite. A rodada deste final de semana teve surpreendentes Brasil, que está subindo demais, já está na zona de classificação, venceu a Francana, 2-1. Em Santana do Parnaíba, o Joseense venceu o Independente de Limeira, 1-0. O Barbarense perdeu em casa para o Taquaritinga, 2-0. O Jabaquara perdeu em casa em Santos para o São Carlense, 2-1. Nacional e Altac, 0-0. Rio Branco e Barreto 0-0, e ontem o 15 de Jaú fez 3-1 no América e o Vossen empatou em Penápolis. Agora a classificação tem o Grêmio São Carlense, aliás, o São Carlense em primeiro com 25, a Francana em segundo com 23,
O 15 de Jaú é o terceiro com 22. Barretos também tem 22. Taquaritinga, 20. Vossen, 20, é o sexto. Rio Branco é o sétimo com 16. E o Ska Brasil com 16 é o oitavo. O Barbarense é o nono com 16. Penapolense tem 15. O Audax tem 14. O Nacional tem 13. Independente, 10. Josense, 10. Na zona de rebaixamento, Jabaquara e América, ambos com 8 pontos. São, então, os jogos, os resultados e a classificação do Campeonato Paulista da Série A4. Neste meio de semana, dia 20, União Barbarense recebe o Independente de Limeira, Taquaritinga recebe o Penapolense, Rio Branco recebe o 15 de Jaú, o Nacional recebe o América, o São Carlense recebe o Ska Brasil, o Josense vai a Franca, o Jabaquara vai até Osasco e o Vossen vai até Barretos. São, então, as informações do esporte. Empate com gosto de vitória para o Vossen, que fora de casa ainda não perdeu. Com essa boa notícia, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito. Que eu tenho outro recado aqui. O Vitor Basílio. O Vitor Basílio está dizendo: você viu como ficou bonita a praça restaurada da Capela Santo Antônio? A prefeitura poderia revitalizar outras praças da cidade que acabaram sendo esquecidas nesses 8 anos. Restaurar as placas com os nomes dos homenageados também. Aliás, Português, você se lembra de uma praça que ficava próximo do túnel da Rua André Perini, onde se encontra o posto de combustível? Era bonita e simpática. Se você tiver uma foto dela nos arquivos, seria bacana para relembrar e quem não conheceu, conhecer. Um abraço, viu, Vitor? Vou tentar descobrir. Fui muito tempo naquela pracinha ali. Tinha um restaurante antigamente, a pensão da Dona Miquelina. Teve um tempo, 1984, que o Vossen ficava hospedado ali. A pracinha era bem pequenininha e tinha um portão, você entrava na pensão da Dona Miquelina. Era lá que o Vossen ficava em 1984. Relembrar é viver, não é isso? Um abraço, Vitor, um abraço a todos. Até amanhã, 6 horas da manhã, no programa Acorda Assis, na Rádio Interativa e no Facebook. E às 7 da noite a gente volta aqui com mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau.